Bom dia, bom dia. É só revisão, a revisão que vai me salvar, mas é só revisão. Deixa eu pedir pro meu amigo Pedro desligar esse data show, hein? Com licença, boa tarde, bom dia. Querida, você desliga o data show ali, por favor? Obrigado. Oi. Não entendi? Bem, isso é um chocolate na sua mão? Ataquem! São 4 questões minhas. Tudo de boa. Pessoal, eu não fiz para vocês, e o pessoal que está em casa, eu não mandei para vocês um PDF lá no grupo? Mandei um PDF, a Emily me pediu, Emily, está aí? Pelo visto não, que descanse em paz. Eu mandei para vocês um PDF, dê uma boa olhada naquele PDF, entendeu? Talvez dali saia alguma questão da sua prova, não sei. O senhor mandou sim, a listinha do amor, tá escrito. Listinha do amor, 3º ano. Pessoal, não tem jeito, lei de Newton, falei isso no outro dia. Olha, gente, eu tô mais magro, é impressão minha. Essa câmera é muito boa. Tô mais magro com a bunda maior, olha que sucesso. Aí, é os TikTok que eu tô fazendo, tá funcionando. Pessoal, lei de Newton não tem jeito, cara. Vai ter que fazer exercício. Quantos exercícios? Quantos tiverem. É uma matéria que você precisa estabelecer entendimento e treino delas. Porque é por isso que é tão essencial. São 3 leis. Inércia, fundamental, ação e reação. Agora, o leque de coisas que dá para aplicar isso é monstruoso. Né? Você deve ter visto lá que tinha alguns exercícios onde eu coloquei lá a dinâmica dos blocos, né? Onde você coloca vários bloquinhos, um em contato com o outro, empurra, puxa, põe no plano inclinado. Como é que você aprende esse tipo de exercício? Fazendo. Não tem jeito. Coloca a mão, faz um, faz outro, olha, tenta, né? Quando temos um sistema onde vários blocos estão agregados sob a ação de uma força, qual que é a dica que eu vou dar aqui? Procuramos
Não. Eu acho que eu botei uma questão de força elástica no simulado. Eu acho. Não me recordo muito bem, mas acho que botei. Se você olhar aí, ó, a primeira parte da apostila 4, ela fez... Isso é café? Cara, você está querendo humilhar a gente hoje. Você tem chocolate, você tem café. Fala que você tem um biscoito e um muffin. E um brownie também. Engasgou até. Não seja por isso. Você quer me dar um pouco de café, o copo está aqui, ó. Mano, tem que sempre andar com copo. Vai que tem alguém com café. Então, olha só. A primeira parte da apostila 4 fala exatamente disso daqui, ó. E a apostila coloca o terror porque ela tenta colocar uma fórmula para cada situação possível de bloco. Resultado, você for ler a apostila, não sei se vocês já olharam, deve ter umas 20 fórmulas diferentes. Aí o aluno olha e já dá o rage kit, fala, deixa quieto, não vou. Tá doido? Tem 20 fórmulas aqui, quando na verdade a tentativa é somente que você consiga analisar a partir de força resultante, massa, aceleração. Ó, vou pegar, falando da listinha da amizade, eu tô com ela aqui, por uma coincidência do destino. Essa folha aqui, não é? Deve ser. Ó, né? Botei até a logo da escola e tudo. Ó, vamos dar uma olhada nessa questão dos bloquinhos aqui. Essa questão de número 8, que é uma questão de bloco, tá? Vou fazer o desenho aqui. Você vai lembrar, porque eu tenho certeza que você já está estudando faz hora com essa lista aí. Amém? Exercício 8, lista que eu mandei no grupo. Lista do nosso grupo. O que eu tenho aí, ó? No esquema abaixo, o conjunto 3 blocos A, B e C, de massas respectivas 10, 5 e 3. E o cara vem aqui e aplica uma força F. 10 quilos, 5 quilos. Certo? Desliza sem atrito sobre um plano horizontal que tem uma força F que vale 72 newtons. Beleza? De acordo com a terceira lei, a força que o bloco A aplica no bloco B. Está perguntando essa interação aqui, ó. Força que o bloco A aplica no bloco B. Beleza? Vamos pensar no que está acontecendo aqui? Nessa dinâmica dos blocos, pessoal de casa, está me ouvindo bem aí ou não? Tá tranquilo. Suavão? Sim. Olha só. Eu tenho aqui uma situação aonde uma força de 72 newtons está sendo aplicada a um agregado de bloco aqui, ó. O que eu acabei de falar aqui na instrução da quest do seu personagem aqui atrás? Dá um jeito, se vira e calcula a... Acabei de escrever no quadro. Força restante. Se vira e acha a aceleração. Sem a aceleração, você não vai conseguir nadar
nessa piscina. Você precisa dar aceleração. Beleza? Vou fazer uma pergunta para você que está ligado no meu programa na Blink 102. Já que não tem atrito nesse sistema, faz diferença de eu aplicar essa força em A, B e C desagregado e A, B e C assim, ó? Não. Imagina que eu tivesse um superbloco A mais B mais C e aplicasse essa mesma força. Faz diferença essas duas situações ou não? Não? Não faz diferença. Isso é outro chocolate que você está comendo? Já é o quinto chocolate, um atrás do outro, é uma máquina. 10, 5 e 3 faz o mesmo efeito de eu ter uma massa total de 10, 5 e 3, 18. Beleza? Então o que eu vou fazer? Se eu tenho essa noção de que esse bagulho aqui não tem diferença dessas duas situações, eu vou fazer força resultante, massa e aceleração. Beleza? Força resultante nesse sistema aqui, ó, tal qual a suposição dele ser um bloco só, seria esses 72 newtons. A massa total do bagulho seria 18. A aceleração eu não sei. 72 por 18 dá... 4. Ó, então esse sistema... 4 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração do sistema. Até aí, beleza? GG? Sim. Rosique, Fala. pode voltar, vamos para a primeira parte para eu tirar um print? Rapidão. Obrigadão. Nada. Então, olha lá. Mas aqui eu não resolvi o problema. Eu tão somente nesse primeiro momento só calculei a aceleração do sistema. Vamos pensar no que está ocorrendo nessa interação entre A e B. O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho uma força sendo comunicada de A para B, de maneira que eu mova tudo isso daqui, concorda? Faz sentido? Esse é o agregado B mais C. Razoável isso ou não? Beleza? Pessoal que está em casa, tranquilo? Tranquilo. Assim. Qual é a aceleração desse bagulho aqui, ó? 4? Oi? Por quê? Primeiro que eu não vim com a BMW. Vamos lá. As guris, você é doido, você tá BMW? Eu tenho uma Mercedes, chama ônibus, tá escrito Tiradentes na frente, assim. Cara, eu tô no Honda Fit hoje, que tá ali na frente da casa, mas... Não é não? Você tá doido? Quem tem BMW, mano? Eita, porra. Ó. BMW, você tá doido. Ó. Então eu apliquei uma força e essa força moveu esse bloco A, que por sua vez moveu todo esse agregado B mais C. Tranquilo? Difícil? Eu sei que a aceleração do sistema, todos os blocos se movem juntos. Faz sentido isso ou não? Todo mundo se move mesmo. Vamos embora, todo mundo. Ih, não é verdade? Quanto que vale a aceleração desse sistema? 4. Então pensa comigo, é lógico. Olha só essa parte aqui, ó.
eu tenho aqui um sistema que tem massa de... Quanto que vale a massa de B mais C? 8, né? Sim ou não? Sim. Sim. 5 mais 3, 8 quilos. Então você tem essa massa B mais C que está se movendo com 4 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu explico isso? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Não é, pelo amor de Deus? É por isso que Newton é um semideus vivo. Ele conseguiu entender esse mecanismo. Se o sistema se move com 4 e eu tenho aqui que essa parte que está recebendo essa força de A para B tem uma massa total de 8, e se eu tenho essa aceleração e essa massa, eu multiplico os dois e eu sei que força fica sendo comunicada a esse setor laranja. Tá vendo que é lógico? Força que A faz em B é a massa de B mais C vezes A. Tem aluno que fala assim, professor, não seria somente a massa de B, porque é só o B que está tomando o empurrão de A. Faz sentido? O problema é que o B não consegue avançar, não consegue prosperar para a direita, se ele necessariamente não levar o C. É por isso que esse sistema ficou assim, ó. Força que A faz em B é a massa do sistema BC, que é 8, vezes a aceleração, que vale 4. 32 newtons é a sua resposta. Na nossa folhinha da Discord aí, ficou sendo a letra C de cachorra. Fácil. Difícil, pessoal. Esse silêncio significa sim. O que eu fiz? Eu simplesmente entendi que esse sistema B tinha junto o C, e aí calculei a aceleração, que é a aceleração de todo mundo junto, o sistema se move como uma coisa só, e vi que força seria necessária para mover esse setor BC aí. Acabou o exercício. Você quer ver como é que a física é maravilhosa, como é que é uma ciência de primeiro nível? Se eu apliquei 72, para de copiar e olha para mim, para de copiar e olha para mim. Você que está jogando de Gary, para um pouco e olha para mim. Se aqui é 32 e eu fornecia esse sistema, quanto que eu tinha fornecido lá no início? Você quer apostar que esses 40 que falta? Oi, gente, tudo bem? Eu estou vendendo, são 5 chipas por R$10. Pessoal, eu botei 72. Achei 32. Sumiu. Não sumiu, né? Mas onde é que estão os 40 que faltam? Aplicados em A. Aplicados no bloco A. Será que a matemática me mostra isso? Será? Vamos ver. Não, o exercício não perguntou isso, tá? Eu só estou te mostrando que o raciocínio é perfeito. Pensando aqui no bloco A, só para você entender. Força resultante é massa aceleração. Qual que é a aceleração do bloco A mesmo? 4. Qual que é a massa do bloco A? A! Os 40 que faltavam aqui, ó. Dedicados ao bloco A. Faz sentido? Tem aluno que fala assim, professor, eu poderia ter feito aqui, ó, calculado a força presente no bloco A e subtraído isso dos 72? Professor, está chegando 72. Eu estou vendo que 40 ficou só no bloco A. Faz sentido? Os 32 ficam para o resto do sistema. Tá ok? Tá. É meio amador, mas está certo. Vamos fazer outro exercício? Zazik, tem pergunta no chat.
Para calcular apenas a força sobre o B, eu teria que calcular a força que A faz em B, Para calcular a força sobre B, eu teria que calcular a força que A mais B fazem sobre C e depois subtrair? Não, irmão. Nesse sistema, eu calculei a força que atua em A, entre A e B, a força que tem é essa. Beleza? Porque o sistema B não consegue ser desagregado do C. Se você quisesse calcular a força sobre C, você faria o quê? Somente o último bloco sozinho ia calcular aí. Eu não tenho como falar do B sozinho. O B é sempre junto do C, porque no sentido de avançar o movimento, ele tem que carregar o C com ele. Beleza? Tá. Ó, vamos fazer um outro exercício aqui. Professor, Oi. o senhor pode tirar foto do quadro, por favor? Tá. Obrigada. Dá uma olhada, pessoal, nessa questão, uma questão que eu botei na prova, hein? Opa, eu falei isso. Questão de número 5 dessa listinha aí. Já faço um com fio, tá, pessoal? Calma aí. Sem desespero. Questão de número 5 da folhinha. Vocês fizeram? Muito fácil, só para ajudar você mesmo. Sabe aquela questão que o professor dá de coração? Então. Fechou. Ó, pessoal, de ideia mesmo, ó, essa questão de número 5 eu coloquei assim para falar, mano, toma aí 2 pontos, vai com Deus. Dois pontos não, né? É 1 ponto, né? 4 minha, 4 do Xuxa, 2 do Robson. Questão de número 5 dessa folhinha aí da alegria. O que eu falei aí? Um corpo de massa 3 quilos move-se sem atrito num plano horizontal sobre a ação de uma força horizontal constante de 7 newton. No instante t0, sua velocidade é nula. Num instante t1 maior que t2, a velocidade é de 21 metros por segundo. Olha que questão de boa, hein? Eu pergunto para você qual o intervalo de tempo esse é o tipo de questão que você fala, mano, toma, vai. Acerta essa daqui porque eu sou gente boa. Você não tem como errar uma questão dessa. Vou dar para você 1 minuto enquanto eu pergunto um negócio para a Mariana ali. Matemática e humanas no mesmo dia? Porque, Eu vou deixar isso aqui. entenda, matemática é uma matéria desumana. Aí a gente faz as humanas junto, que é para compensar. Por não sair um mutante da prova. Tudo bom, Mário? Deixa eu te fazer uma pergunta. A prova, eu coloquei já de 1 a 4, hoje ou de 0 a 10. Quantos você... 4. Terceiro ano, 4, 1 4. a 4. 1 a 4. Puramente, né? Fica muito mais fácil. Vocês se organizaram para o que vai lançar? Não organizamos ainda. Dá uma sondada só para poder não acontecer. Lançar claro. um pouco, lançar. Tá bom, eu vou pegar esse grupo. Não sei se você viu, eu dei uma folha, que é a folhinha certinho para vocês colocarem só a nota, para poder deixar registrado lá, nas suas provas. Não, ainda não peguei nada ainda. Hoje. Tá bom, obrigado. Não tem nenhuma forma para quadro? Cara, eu liguei pra Aline e eu consegui inserir no contexto da prova. Porque vai que
História, né, cara? Um detalhezinho, a pessoa escreveu o nome. Pronto, eu pus nota, porque o I que eu vi que era o L, tem uma fórmula que foi. Professor, qual recomendação você dá? Faz colocar na prova, pela defesa do professor. É verdade. Às vezes, o que é para dar a mão, o cara pega e te vira, só está me mobilizando e tenta te ajudar. É bem isso mesmo. E aí, meus meninos, minhas meninas? Vamos lá? Facinho, né, pessoal? Fala o que vocês acharam fácil, por favor. Força resultante, massa, aceleração. Quem é a aceleração, pessoal? É delta V sobre delta T. É isso? E acabou o exercício. 7. Massa do sistema 3. A aceleração sendo ΔV sobre ΔT, ela saltou aqui quanto? 21, não é isso? Quanto tempo demorou, eu não sei, é o que eu quero. Então, vou botar aqui, ó. 21 sobre ΔT. Tranquilo? Vou simplificar aqui esse bagulho. Vai dar 3, esse ΔT sobe multiplicando, ΔT igual a 3 vezes 3. Colocar uma questão dessa na prova é sacanagem, pessoal. Fala. Pergunta da minha amiga aqui de Carapicuíba, mandou um e-mail aqui pra gente. Por que na questão 6AC está errada? Pessoal, vou atualizar você da sexta questão. Olha o que eu falo. Letra A, assinar a alternativa correta. Letra A terceira lei de Newton somente é aplicada a corpos e equilíbrio. Mentira, né? A terceira lei de Newton é aplicada em qualquer situação. Não tem essa situação, né, de estar em equilíbrio, né? Tanto é que a Lua gira ao redor da Terra e você tem aí a incursão da terceira lei de Newton novamente aí num sistema dinâmico. B. É possível um corpo permanecer em repouso enquanto está sendo empurrado por forças externas? Graças a Deus, né? Eu consigo ter um sistema sustentado aí, digamos, por uma mesa ou por uma cadeira, ou eu mesmo aqui de pé sobre a bancada, aqui o tablado da sala, e eu estou sendo sustentado, eu estou sobre a ação de forças e eu não me movo, estou quietinho nesse referencial. Então, letra B está correta. Letra C, a pergunta dela. O movimento de um corpo sempre se faz na direção, sempre se faz no sentido da sua força resultante. Cara, isso é quase verdade, porque eu tenho uma situação onde eu tenho um corpo que está indo, mas está deslizando numa situação de atrito. Certo? Ele está derrapando, por assim dizer. A força resultante nele, que é a força de atrito, está para trás, mas ele continua ainda deslizando durante um tempo para frente. Faz sentido? Uma caixa que você pega e joga e vai deslizando no chão. Veja, qual que é a força resultante nesse sistema? A força de atrito. Mas durante alguns metros o corpo ainda continua se movendo para frente. Faz sentido? Então é por isso que a letra C está incorreta. Tranquilo? Pessoal, você tem que fazer assim ou assim. Vocês ficam com um olhar de julgamento. Quando vocês não falam nada, parece que fica assim, ó. Parece o gato olhando para o rato, assim, mova-se, morrerá. Vamos fazer um envolvendo fio, vocês que gostam de fio. Que sono, hein, pessoal? Que sono. Vamos fazer essa questão de número 1 aqui da página 231, que tem fio. Apostila 4. Apostila 4, exato. Questão 1 da página 231. Vou apagar aqui esse pedaço, tá?
conceito de força, embora algo intuitivo, pode ser baseado nos efeitos causados por ela, tal como aceleração e deformação. Na figura, os corpos apresentam massa 2 e 5 quilos e coeficiente de atrito entre a superfície de apoio e o bloco igual a 0,2. Nessas condições, é correto afirmar que a força de tração entre os blocos A e B em Newton vale quanto? Ó, a questãozinha já melhor, né? Então, você tem aqui um primeiro bloco, que é o bloco A. Você tem um outro bloquinho aqui, que é o bloco B. E tem aqui penduradinho o bloco C. Beleza? Eu falo aqui que esse bloco A esse cara aqui vale 5 quilos. Vale 0,2. O Mi vale 0,2. Ele não menciona a massa do B? Será que eu escolhi um exercício bugado, senhor? Eu acho que a massa do A vai ser igual a do B, porque ele fala que tem o mesmo coeficiente de atrito, mas... Ah, sim, é. Vamos ter que intuir isso, que senão não dá para fazer. MA igual a MB, sendo que vale 2 quilos GG. Ele fala que o coeficiente de atrito é o mesmo, o que não significa que a força de atrito seja a mesma, porque força de atrito é Mi vezes a normal. Entendeu? Então, se eu tenho um Mi que é o mesmo, isso é um aspecto. Mas daí ter a mesma normal para ter a mesma força de atrito, aí a história muda. Mas se ele não fornecer para a gente aí massas iguais a MA, eu vou ter que admitir, porque eu preciso dessa massa de B, que senão não tem como fazer esse exercício. Vou ter que supor aí essa igualdade entre A e B. Mas vamos lá, segue o baile. O Mi é 0,2, é a interação entre os blocos. Tá. Pessoal, vamos pensar aqui, o que está acontecendo nesse bloco A aqui? Ó? No bloco A, ele tem a normal para cima, tem o peso dele para baixo. Beleza? E tem mais esse puxão, essa tração que ele recebe. Está acompanhando o raciocínio ou não? Olha o bloco B. Ele tem a normal dele para cima, tem o peso dele para baixo. Tranquilo? Tem a tração puxando ele para trás. Puta, ainda tem o atrito ainda para ajudar, hein? Tem o atrito puxando ele para trás. Tem o peso de C puxando ele para a direita. Tá acompanhando ou não? Prof, eu vi no desenho e falou que B é igual a 3, mas estava na questão, no caso. A questão é igual, só muda que não mostra B na apostila. E eu queria perguntar se A e B não teria que anular C. Mas ele fala que o sistema se move, né? Deixa eu ver. Na figura, A intensidade da força de tração entre os blocos A e B. Eu vou supor aí que esse sistema está se movendo. Né? Porque se o atrito entre A e B anular o peso de C, se a força de atrito aqui for suficiente para anular, isso aqui não é o peso, tá, pessoal? Isso aqui é uma tração. A tração que C proporciona. Calma, eu vou explicar uma coisa de cada vez. Ó. Num primeiro conceito, você acha que esse peso de C aqui, ó, vai ser transmitido igualmente aqui para esse fio. E não vai. Por quê? Porque o peso de C vai ter que mover primeiramente o corpo C, para daí, então, ele transmitir isso acima. Tá conseguindo visualizar isso ou não?
o peso de C, ele consegue mover o corpo C para baixo. Uma parcela desse peso é o que vai realmente ser comunicado para o restante do sistema. As pessoas acham que isso aqui vai acontecer gratuitamente, que o peso de C vai normalmente ser transmitido acima. Beleza até aí? Essa questão aqui, ela está meio infeliz aí, porque ela não garante para a gente essa massa de A e de B aí, não fala massa de B. Mas beleza, vamos tentar fazer supondo a igualdade aí. Tá? A pergunta da minha amiga lá, que falou comigo no chat aqui, ó, presta atenção. Se eu tiver uma força de atrito aqui, entre A e B, que seja suficiente para anular a atração em C, o sistema não se move. Mas eu não posso dizer isso com certeza agora. Beleza nisso que eu falei agora ou não? Tranquilo. Mas se ele Beleza, pronto. se ele está falando que existe uma atração aqui, ó, se tem uma atração aqui, ó, eu estou supondo, e até porque ele menciona o coeficiente de atrito. Olha, ele não fala nem se é estático ou se é dinâmico. Tá bom. Professor, Fala. a internet está dizendo que o peso de B é 3. O senhor quer seguir essa lógica? Ele fala, Ele que a massa de B vale quanto? 3. 3? Isso. Então a apostila está com erro de digitação aí. Exatamente. Que delícia. Ó, então vamos lá. Massa de A, 2 quilos. Massa de B, 3 quilos. Obrigado, viu, mano? Olha só, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Ainda tem mais um coelho na cartola. Ainda tem a força de atrito em A e ainda tem a força de atrito em B. Fala, Xuxa. Beleza? Eu ainda tenho essa situação de atrito aí. Calma. Vamos pensar comigo o que é favorável aí a esse sistema se mover? É, o peso de C. O peso de C. Ó, pensando no sistema inteiro. No sistema, no agregado de todas as massas. Quem que é favorável para esse bagulho se mover? C. O peso de C. Faz sentido? Quem que é contrário a essa situação do peso de C aí, que vai acabar arrastando os dois blocos para a direita e favorecer o peso de C? Quem que está se opondo a isso? Se opondo a C ou se opondo a outros corpos? Não, tudo. Imagina, ó, se não tivesse atrito, eu soltava isso aqui, era GG. Esse bagulho ia gratuitamente escorregar e acompanhar o movimento. Sim ou não? Sim. Se isso não está sendo a situação proposta, se eu tenho atrito, você concorda que essa força de atrito em A e essa força de atrito em B vão atrapalhar esse deslizar dos blocos para a direita? Sim. Faz sentido? Então eu vou dizer o seguinte, pensando no sistema inteiro, que o peso de C menos a força de atrito em A, menos a força de atrito em B, vai ser a massa total do sistema vezes a aceleração. Repare que pensando dessa forma, vê se você acompanha o meu raciocínio. Eu coloquei força pra caramba aqui, mas nem vai precisar disso tudo. Esse peso aqui descendo, ele cria uma tensão nessa corda que, por sua vez, arrasta o B, que, por sua vez, arrasta o A. GG? Tá acompanhando ou não? Sim. PC menos essas duas forças de atrito vai compor a situação da força resultante nesse sistema. Quem é PC? 50. 50. Quem é a força de atrito em A? Mi vezes a normal em A. Não é isso? Força de atrito não é mi vezes normal? Vamos anotar?
Quem que é a força de atrito em B? É Mi normal. Normal em B. Massa total do meu sistema. Quantos blocos eu tenho? Qual que é a massa total? Massa total 8, são 2 blocos. 2, 3, 5. Por que inclui o 5? Professor, Oi. por que o 5 é incluído? Eu estou pensando no sistema todo, irmão. Nos 3 blocos. Esse cara se move, arrasta esse. Quais são as massas presentes no sistema? 5, 3 e 2. Entendeu. Faz sentido? Faz certo. 50 vezes 0,2, normal em ar. Quanto vale a normal em ar aqui, pessoal? 20. 20. 0,2, normal em B. Quanto vale a normal em B? 30. 30. Ó, que delícia! Eu vou achar agora gratuitamente a aceleração do sistema. Não tão gratuitamente assim, né? Vai dar 50 menos 4. 4. É, né? Menos 6, que é igual a 10A. Beleza? Isso aqui vai dar 40 10A. A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Está calculada aqui a aceleração do sistema. Só que o exercício não me pediu a aceleração do sistema. Ele quer saber o quê? A tração na corda. Está acompanhando até aqui o raciocínio, pessoal? Sim. Eu pergunto para você, seria inteligente eu analisar agora o corpo B ou o corpo A para liquidar essa tração aí? Liquidar o corpo A? O A. Porque, olhando apenas o bloco A, o que eu falo? Eu falo que é tração menos a força de atrito nele. Faz sentido? Tração menos a força de atrito nele é igual a massa vezes a aceleração. Força de atrito nele você tem, massa dele você tem, a aceleração do sistema você acabou de calcular. Acabou o exercício. Olha o bloco A, só o bloco A. O que você tem puxando ele para a direita? A corda, que é a tração T. O que você tem resistindo a esse movimento? A força de atrito nele. Então, olhando o bloco A, posso fazer aqui em cima? O pessoal de casa consegue ver aqui? Consegue ou não? Consigo. Olhando o bloco A, ele tem a tração para cá, a força de atrito nele para cá, e você sabe que ele tem um movimento com uma aceleração que vale 4. Então acabou o exercício. Força resultante é massa, aceleração. A força resultante nesse bloco é a disputa dessas duas. A tração é o que eu quero. A força de atrito nesse bloco A vale... Está calculado aqui no quadro. Quanto vale? 4. Massa desse sistema vale 2. A aceleração desse conjunto aí vale quanto? 4. 4 mais 8, 12 newtons é a sua resposta. Prof, manda a foto do quadro, por favor. Letra D de dragão. Letra D de The Witcher. Vou mandar a foto.
Mas, cara, ó, vou falar a real, não vou botar uma questão dessa na prova, tá? Tá Obrigada. bom? Beleza. Mas você vê como é que dentro... O que eu usei aqui? Normal, atrito, peso. O cara juntou tudo isso no mesmo exercício. Mas veja, qual foi o protocolo que eu passei para vocês? Dá um jeito de analisar as forças, calcula a aceleração e o resto você arrebenta o exercício. Mas não é todo exercício que é água com açúcar, né? Oi, considere um bloco de massa 2 quilos que se move com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força resultante? Togue pi, 2 vezes 3, 6. Sou bom de física. É? Faz esse, então. Então tem, entendeu? Tem que colocar a mão e tem que tentar fazer. Caraca, mano, o sino bateu, o Vargas apareceu na porta em 2 segundos. O senhor apareceu em 2 segundos. O sino bateu, o senhor brotou na plantação. Puxa. Pessoal, tchau para vocês. O professor Vargas já está armado. É mais, Asa. Tchau para Tchau, vocês. Pro. Tchau para vocês. Um abraço. Até amanhã.
Caralho, depois. Fique tranquilo. Essa parte do difícil pra caramba da prova, eles ouviram. Eles ouviram. Vou pegar uma no Google e te mando. Fica tranquila. Fica tranquila. Eu vou pegar lá no Google lá e te mandar. Fica de boa. Olha só. Seu objetivo são os vestibulares daqui, não são? É o seu foco. Você já pegou as provas anteriores desses vestibulares? Tem que resolver. Para que você possa visualizar esse tipo de coisa. Você tem que resolver essas provas. É o foco. É o segredo, entendeu? Teve uma aluna que me mandou até, de um vestibular específico que ela vai fazer, ela me mandou as provas. Eu dei uma olhada nas provas, ela falou, tem como fazer uma lista de revisão para essas provas? Eu falei, essas provas, de quantas você já fez? Ela, 2. Eu falei, mas tem mais umas 4 ou 5 ainda. Você tem que fazer prova, para que esteja de acordo com aquilo que você... Então, um exemplo, a UFMS, a UFGD, ela cobra termoquímica, todo ano. Então, é importante você pegar as provas da GD, as 3 últimas provas, pegar as questões de termoquímica da GD e resolver. Você vai ver que é tranquilaço, não tem nada de absurdo. E a partir daí, você vai aprimorando. Sacou? Vocês têm material Enem, não tem? Uma apostila Enem. Vocês têm feito? Vocês têm? Alguém tem essa apostila aí? Tá com ela aí ou não? Ela é online? Tá. Ela é dividida por assunto? Show. Então, por exemplo, pegue as questões de termoquímica dos Enems, faça as questões. Sacou? Professor, estou com uma dúvida nessa ou naquela, para a gente ir acertando. Porque vocês já têm bastante exercício em mãos. O que você precisa fazer agora é isso, é dar esse direcionamento. Esses tipos de lista são listas meio vagas, se elas não tiverem um propósito específico. Não, mas você já tem material para isso. Todas? Não, então, o foco, a ideia é resolver todas. Mas eu preparo uma lista, final de semana eu pego no Google lá e te mando. Eu tenho lá em casa muito material assim, sacou? A Nanda tá falando, alguém me manda essa apostila, por favor. Ô Nanda, disseram que está no grupo, tá? Essa apostila. 3º ano. Foi falado aqui que essa apostila está no grupo do 3º ano, tá bom? Vamos lá, né? Continuar, a gente está falando de cinética química, nós estamos na apostila 4. Tá? Eu descobri hoje. Eu jurava que a gente estava na 3. Deixa eu acertar aqui a configurações de exibição. Estender os vídeos. Tudo sob controle. Eita, que tá... Gente, deixa eu só resolver aqui o problema do PowerPoint. Caraca. Então... Eu mandei a mensagem, o pessoal me falou, mas eu acabei não enviando, não continuei a história. Eu tenho que dar prosseguimento na história. Eu acabei que... Oi? A UEMS? Não. Ainda não. Para vocês, eu acho que é bom ter o vestibular próprio. E não ter SISU. Porque vocês acabam, as vagas acabam ficando mais aqui, né? Não tem muitos alunos com disposição para vir até aqui fazer a prova. Então isso não é ruim, não. Olhando por um lado, né? Como assim?
Não. Ih, caramba. Já vou te explicar. Tem que ligar, né? Só eu uso DataShow? Mais gente, né? Aí ele desliga. Gente, vocês que estão em casa, eu estou andando pelo corredor da escola, pegando o controle do DataShow. Mas já estou chegando na sala novamente. Vamos lá. Vamos que vamos. Tá difícil fechar esse negócio aqui, hein? Caçamba. 1, 2, 3, aí. Oi. Caramba. Detectei o problema. Agora sim eu vou conseguir fechar esse negócio. Só Jesus na causa. Aí, consegui. Galera, olha só. Em cima do que foi falado sobre a prova do Enem, só para vocês entenderem como é que funciona a brincadeira. O Enem, ele é uma prova que passa por ciclos. E o fato dessa prova passar por ciclos, ela acaba trazendo para vocês uma ideia diferente da realidade. Então, só para você compreender, esse modelo Enem, que você conhece hoje, feito com 180 questões mais uma redação, ele surgiu em 2009. Antes de 2009, o Enem era uma prova constituída por 63 questões e uma redação. E era uma prova de conceito, A, B, C e D. Ele não era uma prova que tinha uma nota. Então, se você acertasse mais de 70% das questões, você ficaria com o conceito A. E aí, a partir daí, entre 70 e 50, você ficaria com B, entre 50 e 30, você ficaria com C, e abaixo disso, você ficaria com D. Esse era o Enem. O Enem, quando ele foi criado, em 1998, ele tinha um intuito que era avaliar o ensino médio. A qualidade, como é que os alunos estavam saindo do ensino médio. Por isso que ele, inclusive, é chamado de Exame Nacional do Ensino Médio, por causa dessa história em 1998, quando ele foi criado. Quando chegou em 2009, o Enem ele toma uma outra roupagem. Ele passa a ser utilizado para ingresso nas universidades. E ele, quando sofre essa mudança, para 180 questões e uma redação, ele tem uma linha bem básica. Se você pega as provas do Enem de 2009 até 2011, 2009, 2010 ali, você vai perceber que elas eram questões bem simples, bem interpretativas, questões bem diretas. Quando chega 2011 até 2014, essa prova ela se torna um pouco mais difícil. Ela começa a exigir um pouco mais do aluno. Mas não era nada absurdo. Mas ela começa a exigir um pouco mais do aluno. De 2014 até 2017, se você pega as questões do Enem para fazer, você vai perceber que essas questões elas começam a ficar mais complexas. Os textos eles são de mais difícil entendimento.
São questões que já começam a exigir do aluno pequenos conhecimentos específicos, detalhes. Isso até 2017. O que acontece, então? A ideia que a galera tem do Enem é do Enem lá atrás. Então, se passa essa mensagem de que o Enem, não, o Enem é tranquilo, o Enem é uma prova sossegada, o Enem é uma prova fácil, é uma prova só de interpretação, é uma prova de... Não é mais, ele já foi. Quando vem 2017 até 2019, o Enem ele já vem vou usar o termo assim, mais conteudista. Haja visto que se você pegar as questões do Enem, por exemplo, de biologia, de anos iniciais, só caía ecologia. Era só ecologia. Ecologia, poluição do meio ambiente, ficava nisso. Não tinha nada diferente disso. Isso mudou. Começou a aparecer mais questões de genética, mais questões de citologia, mais questões falando de embriologia. O Enem começa a ficar uma prova mais complexa. Em 2020, quando o atual ministro da Educação ele assume, vocês devem ter ouvido falar, inclusive, que ele dizia que gostaria de uma prova mais técnica. O Enem era uma prova que seria uma prova mais técnica. Quando você pega o Enem de 2020, tanto o Enem tradicional, quanto o Enem digital, quanto o Enem PPL, você já nota mais uma vez uma mudança de característica. Por exemplo, nós tivemos no Enem de 2020 bastante questões que envolveram cálculo dentro de química. Você teve questões envolvendo conceitos de agente oxidante e agente redutor, que até então era algo meio que para lá. Você começa a ter questões falando sobre, como caiu em 2020, falando sobre tautomeria, especificamente um tipo de isomeria. Isso não era normal na prova, isso não era comum. Vocês também devem ter ouvido falar, vocês fizeram o Enem no ano passado, muitos alunos questionando a prova de ciências humanas por palavras que não eram comum do vocabulário de vocês, um vocabulário mais rebuscado, um vocabulário mais técnico. Então, o que a gente espera do Enem 2021? Haja visto que o atual ministro da Educação, o Milton Ribeiro, deu uma entrevista para a CNN, dizendo mais uma vez que o Enem ele tem que ser uma prova técnica, uma prova que vai avaliar a capacidade do aluno para passar para a universidade. Resumindo, que o Enem é um vestibular. O Enem não é uma prova para simplesmente avaliar o conhecimento do aluno, para saber se o ensino médio está bom ou ruim. O Enem virou um vestibular. E se você ainda tem essa ideia de que a prova do Enem é tranquila, é fácil, é sossegada, ela não é. Você vai ver aí, terminou a prova do Enem, é só você entrar nas redes sociais, que você vai conseguir ter um parâmetro do que é o Enem e o que é. Então, existem dois Enems. Existia sim, aquele Enem interpretativo, teórico, basicão, lá atrás. Só que esse Enem, ele acaba em 2017. E ele está ficando cada vez mais conteudista. Então, assim, se você quer fazer as provas, pegue as provas dos Enems 2020. O digital, a reaplicação e o Enem tradicional. Você encontra essas 3 provas para fazer download no próprio site do INEP. Quando você vai lá no Gov, você botar assim, download Enem 2020. Você vai ter lá a página do gov.br. Clica, baixa essas provas e dê uma olhada, para você ter uma noção do que está sendo o Enem na atualidade. Então, é uma prova, sim, que você precisa se dedicar. E se você busca cursos de alta concorrência, você vai ter que estudar bastante, entender melhor essa prova. Então, a ideia desse Enem mais simplório, vamos dizer assim, ela não existe mais. O Enem hoje ele virou uma prova extremamente técnica. E é o que a gente espera para 2021. E eu estou falando assim, claro que a análise que eu fiz, detalhadamente, eu fiz das questões de química. Mas eu tenho contato com professores de diversas áreas e a gente conversa sempre sobre isso. Sobre para onde que esse Enem está indo, né? Qual é o caminho. E ele está ficando
cada vez mais uma prova de conhecimento técnico e tradicional. Então, se dedique, estude, sempre comece a fazer os Enems anteriores em ordem decrescente. Você começa de agora e vai descendo, exatamente para que você perceba a diferença. Você vai notar que conforme vai ficando mais próximo de 2009, as questões vão ficando mais simples. Você fica assim, mas é isso que cai no Enem? É isso que cai no Enem? Então isso te dá uma falsa sensação de que o Enem é uma prova tranquila. Ele já foi dentro desses ciclos de mudanças que o Enem vai sofrendo. Tudo bem? Deu para entender o contexto histórico dessa prova? Então, é uma prova que você precisa se dedicar, é uma prova que você precisa, sim, dar muita atenção para ela. Beleza? Pessoal de casa, ficou claro? Tranquilo essa questão histórica? Tranquilo, professor. Dúvidas sobre a prova? Alguma dúvida sobre a prova do Enem especificamente? Algo que você gostaria de saber? Aproveita que eu estou disposto hoje a falar de Enem. Prof, eu vi num site que a gente tem que fazer login para poder fazer a inscrição do Enem dia 30. Será que é bom já fazer? Ou se eu for fazer na quarta, que eu acho que é dia 30, se for fazer dia 30 no caso, é capaz de não criar ou o site cair, essas coisas? Olha só, você, para fazer a sua inscrição do Enem, você tem que criar um perfil no site do gov.br, que é o site do governo federal. Então, se você quiser, você pode entrar agora lá, colocar lá o número do seu CPF e fazer o seu cadastro. Uma coisa que eu já quero adiantar para vocês é que as inscrições do Enem, elas começam dia 30, né? Vulgo semana que vem, né? Iniciam as inscrições da prova. No primeiro dia, vai dar problema, tá? Vai dar problema. Você não vai conseguir se inscrever, você não vai conseguir entrar, o pessoal vai falar que é para você tentar de madrugada, outra hora. Gente, relaxa, tá? A inscrição, ela não acaba dia 30. Ela começa dia 30. Você pode se inscrever depois, não tem problema nenhum. Então, assim, na hora que você entrar para se inscrever, vai dar problema, relaxa. Já vou adiantar um outro problema para vocês, quando vocês estiverem fazendo a inscrição. Vai dar problema com o boleto. Você vai pagar o boleto e o sistema não vai computar. Ele vai demorar. É normal, tá? Pode demorar até 15 dias. Por quê? Porque é muita gente pagando boleto. A gente está falando de milhões de alunos. A gente não está falando de milhares, nem centenas de milhares. Nós estamos falando de milhões de alunos. Então, o banco ele tem que compensar o boleto para poder fechar, para mandar a informação para o INEP, para atualizar no site. Então, é outro problema que vocês terão. Também dentro da inscrição, eu já queria antecipar, eu cheguei até a comentar no terceiro B. Quando você for se inscrever para o Enem, se você tem déficit de atenção, se você tem laudo, se você tem visão monocular, se você tem dislexia, lembre-se que você tem direito a 1 hora a mais de prova. Só que você tem que solicitar na sua inscrição. Então, quando você for se inscrever, ele vai perguntar se você necessita de atendimento especial. Você vai marcar no quadradinho que sim. Quando você marcar que sim, vai abrir para você todos os casos aonde você tem esse direito. Então, por exemplo, eu tenho dislexia. Você vai marcar lá o quadrinho dislexia, você vai anexar o seu laudo que o seu médico te deu, você vai escanear e vai enviar para o INEP. E isso te dará direito a 1 hora a mais de prova, tá? Então, quem tem déficit de atenção, quem tem dislexia, visão monocular, surdocegueira, idosos, todas essas pessoas têm direito a 1 hora a mais de prova, nos 2 dias, tá? Então você faz a solicitação, sendo o seu requerimento, sendo deferido, dando ok, você, no primeiro dia, você fará a prova, você terá 6 horas e meia de prova, ao invés de 5 horas e meia,
e no segundo dia você terá 6 horas de prova ao invés de 5 horas de prova. Então, lembre-se desse pequeno detalhe que pode te ajudar, já que você, apresentando esse tipo de problema, você tem esse direito. E poucos alunos sabem, inclusive, que tem esse direito no ato da inscrição, tá bom? Então, ó, primeiro dia vai dar problema para se inscrever, o sistema vai cair, normal, fica tranquilo, faz a inscrição depois, no outro dia, no terceiro dia. O boleto, assim que você pagar, ele não vai ser computado, porque você fica entrando na página do participante para conferir. Pode dar problema. Eu já tive alunos que perderam o Enem porque pagou, deixou para lá, o boleto não foi computado, faltando uma semana para a prova, ele foi buscar o cartão de confirmação dele, o cartão não foi gerado e ele descobriu que o banco tinha dado problema. E ele perdeu o Enem. Então, isso é sério. Isso não é brincadeira. Então, por isso que você tem que acompanhar. Porque caso o seu boleto não seja compensado, sei lá, em 20 dias depois, você entra em contato com o 0800 do INEP, você vai ter o comprovante lá de que você pagou e eles vão resolver o seu problema. Tá? Só não pode deixar para a véspera da prova, porque aí sua prova não foi impressa, já tudo desandou. Mas acompanhe. E uma outra coisa que eu falo muito, que também já aconteceu por experiência, quando você for fazer a sua inscrição e que você gerar o boleto, tente pagar o boleto você mesmo ou confira se vai ser online o pagamento, confere ali o seu pai ou sua mãe pagando. Por quê? Porque o boleto ele tem um prazo curto para expirar. E não é culpa da sua mãe nem do seu pai. Porque às vezes você entrega o boleto para eles, você fala assim, ó, boleto do Enem. Ele pega o boleto e coloca junto com os outros boletos. Porque normalmente, quando ele sentar no computador para pagar os boletos, ele também paga o do Enem. Só que pode acontecer dele deixar para pagar isso num dia específico e o boleto já ter vencido. E no Enem não tem multa. Se vencer o boleto, você não pagou, você não vai fazer a prova. Então não é um boleto que tem multa. Você precisa pagar dentro do prazo específico. Então, acompanhe esse processo. Não deixe... Ah, mãe, paga para mim. Ah, aqui, mãe, boleto do Enem. Ah, pai, boleto do Enem. Por quê? Porque eles têm um dia específico de pagar boleto, ele pega ali, coloca no meio e aquilo ali fica, e quando se dá conta, esse boleto venceu. Então, é uma responsabilidade sua esse boleto. É a sua prova. É o seu Enem. E lembra que esse ano você não está fazendo como treineiro. Se você perdeu o Enem, acabou. Você não tem o que fazer. Ano que vem você vai ter que fazer outra vez. Então, evite isso. Tome esses cuidados. Ajude seu pai, sua mãe, nesse processo. Assuma essa responsabilidade da inscrição do Enem. Essa responsabilidade é minha. Pai, o boleto, vamos, você vai pagar que dia? Ah, não, depois de amanhã. Beleza, depois de amanhã você vai chegar, pai, o boleto, vamos lá? Vamos pagar? Me dá o comprovante aqui, deixa eu segurar. Ah, mas a gente vai pagar na lotérica. Pai, mãe, presta o dinheiro aí, eu vou lá na lotérica e eu mesmo vou pagar o boleto, vou pegar meu comprovante e eu vou me responsabilizar sobre isso. Porque não é culpa deles, tá? Eles não têm responsabilidade para ficar também, então joga no bolo e vai. E não foi um, nem dois, nem três alunos que já perderam Enem por causa disso não, tá? Eu já conheço um catatal de aluno aí que já perdeu o Enem exatamente porque o pai ou a mãe foi deixar para pagar depois e ele deixou e ficou. Pelo menos esse ano a inscrição é no início do mês. Menos ruim, porque acaba que no meio da confusão o boleto vai ser pago, mas assuma essa responsabilidade você para o pagamento desses boletos, tá bom? Essa é a sua inscrição do Enem aí. Dentro disso, galera, tudo certo? Ficou clara a questão do site gov.br, entre no site depois e já faça o seu cadastro, tá? É simples, é nome, CPF, alguns detalhes aí, é coisa rápida de ser feita. A partir do momento que você se cadastra nesse site, é por lá que você vai entrar na página do participante do Enem, que é a sua página, que é onde você vai acompanhar todo o processo aí de inscrição, local de prova. Outra coisa, depois também, vocês vão, no ato da inscrição, vocês vão poder optar em fazer o Enem digital ou fazer o Enem em papel. Vocês já têm isso claro na cabeça de vocês?
qual Enem vocês farão? É um outro ponto importante, tá? Saber qual prova você vai fazer, se é o digital ou se é o de papel. Lembrando que o Enem digital, a prova fica na tela do computador, o tempo inteiro. Então, normalmente, vocês não estão tão habituados assim a ficar resolvendo questão na tela. Né? Vocês gostam de um papel para poder riscar, para poder rabiscar. Então, leve isso em consideração no ato da sua inscrição. Se você vai fazer o digital, se você vai fazer um online e por quê, tá? Eu sugiro vocês, terceiro ano, normalmente fazer o Enem em papel, que é mais prático, né? O digital eu já indico para um outro tipo de aluno. Né? Tem os alunos que já estão mais acostumados com fazer o Enem na tela. É reestudar pela tela do computador. E aí o digital acaba sendo mais vantajoso para eles. Porque o digital, conforme você vai marcando as questões, o gabarito já vai sendo preenchido, é automático. Então você não erra na hora de passar, o gabarito tá limpo. Não tem essa chance. Então, fique aí, analise aí depois o que é melhor para vocês. Mas, tá claro então aí? Ficou de boa? Mais alguma dúvida? Sobre inscrição, tá sossegado? Prova do Enem? Tranquilo, Pro, obrigada. Tranquilo. Prova do Enem, questões, elaboração, tudo sob controle? Show? Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Enem aí, estou à disposição de vocês para esclarecê-la, tá? Caso pinte alguma dúvida. Vamos seguir, então, tocar aí a brincadeira. Hoje a gente termina cinética, tá? Nós estamos na apostila 4, onde fala sobre fatores que alteram a velocidade e falam sobre lei da velocidade. Neste caso específico, eu vou mandar uma lista para vocês, porque eu dei uma passada de olho na apostila e tem pouquíssimas questões falando sobre lei da velocidade. E lei da velocidade é um assunto que caiu agora, vestibular agora da Federal do Rio Grande do Sul, né, e que pode aparecer na prova do Enem, até porque dentro dessa linha que o Enem tem adotado, essa nova linha um pouco mais técnica, vamos dizer assim. Bem, o que é essa lei da velocidade ou o que é essa lei cinética? Na verdade, essa lei ela é a base para equilíbrio químico, você vai precisar dela para equilíbrio químico, e ela seria aí para nós um momento onde você calcula a velocidade de uma equação em um momento específico desta equação. Essa lei da velocidade, ela vai se dar da seguinte forma. Quando você tiver... Beleza. Quando você tiver uma reação genérica, tá? Estou pegando uma reação qualquer. AA reagindo com BB, formando um produto. Aonde o Azinho e o Bzinho são os coeficientes, aonde o A maiúsculo e o B maiúsculo são as substâncias. Então, tá ali. AA, BB, formando produto. É claro que vocês já estudaram aqui que a velocidade, ela depende de alguns fatores. E um desses fatores é a concentração dos reagentes. Quanto mais reagente eu tenho, maior a velocidade. Né? Lembra disso, né? No início, que eu tenho muito reagente, a velocidade é grande. Conforme o meu reagente vai sendo consumido, a velocidade vai diminuindo. Se a concentração dos reagentes, ela determina para nós a velocidade, então nós vamos chegar a uma situação em que a velocidade é igual a uma constante, K, vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Tudo bem até aqui? Essa lei... Oi. Não estou compartilhando. Né? Não estou compartilhando. Boa. Lembrei. Quando você falou, professor, eu falei, não estou compartilhando. Anta. Pensa num professor burrão. Aí. Já foi. Show. Está compartilhando agora. Vamos lá. Então, ó, lembra, tá? Isso é padrão. Velocidade K vezes
concentração de A elevado a A vezes concentração de B elevado a B. Gente, isso é padrão. Tá? Você vai ver aqui que hoje, nesse primeiro momento, a gente vai falar disso. Tá? Então, tá ali. Essa é a lei da velocidade. Detalhe. Os expoentes x e y, eles serão determinados experimentalmente. Tá? Então, resumindo, a lei da velocidade é mole, porque você tem a equação, então você sabe quem são os reagentes. Agora, determinar estes expoentes, que é o que nós vamos fazer de forma experimental. Dentro dessa linha, vamos lá. Não. Por quê? Porque existem dois tipos de equação. Existe o que você chama de equação global, não tem? E existe a equação elementar. Qual que é a diferença de uma para outra? Tá lembrado? Você sabe o que é global, não sabe? A global, ela é o resultado de várias equações sucessivas. A elementar é aquela equação única. Só ela. Então, o problema é que, às vezes, você tem uma equação global e que a lei da velocidade não será exatamente aquilo ali. Por que não? Porque quem vai determinar a velocidade é o que nós chamamos de etapa lenta, que é a etapa que demora mais para acontecer. Então, eu tenho lá, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Uma equação que ocorre em 3 etapas. É a etapa lenta que vai determinar a velocidade. Então, a global, ela não vai condizer. Por isso que o x e o y, eles serão calculados experimentalmente. E um detalhe é você lembrar que esse x e esse y, nós chamamos de ordem da reação. Tá, o que é essa ordem? Ele vai dizer para nós, quando eu dobrar a concentração do cara, o que vai acontecer com a velocidade. Vamos ver isso aqui com calma. Bem, vamos lá. Para reações elementares, vamos começar com as elementares. Tá? Reações que ocorrem em uma única etapa. Como é que vai funcionar a brincadeira? Eu tenho uma reação do tipo NO, reagindo com H2, formando NO2 mais água. Ele me falou que essa equação é elementar. E aí vem o ponto. Eu tenho que saber quando a equação é elementar? Não, ele vai falar. Quando a equação for elementar. Ele vai falar. Tá? Então tá ali, uma equação elementar. NO mais H2 formando NO2 mais água. Se essa equação ela ocorre em uma única etapa, qual que vai ser a lei da velocidade? Tá aqui. V é igual a K vezes NO ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é 2NO vezes H2 elevado a 1. Eu tenho que me preocupar com balanceamento, se a equação for elementar. Porque se ela não estiver balanceada, a minha lei da velocidade vai estar errada. Então eu digo o seguinte, eu digo que essa reação ela é uma reação de ordem 2 em relação ao NO, e eu digo que ela é de ordem 1 em relação ao H2. Por que ela é de ordem 2? Porque está ao quadrado. Por que ela é de ordem 1? Porque aqui é 1. Eu digo que essa equação ela é uma equação de ordem 3. Por quê? Porque eu somei 2 mais 1, deu 3. Tá? Então, isso é a ordem. A equação é de ordem 2 em relação ao NO, é uma equação de ordem 1 em relação ao H2. Esta equação é uma equação de ordem 3. Tudo bem até o momento? Tranquilo isso aqui? De boa? Show. Vamos lá então. Dá uma olhada aqui nesta situação. Ele disse o seguinte, a reação A mais 2B, formando P, se processa em uma única etapa. Como eu disse para vocês,
A questão vai dizer se ela é elementar ou não. Se ela se processa em uma única etapa, ela é uma equação elementar. Certo? A pergunta é, qual a velocidade desta reação? Quando K vale 3, quando A vale 2 e quando B vale 3. Faz aí rapidinho. Então, o que você vai fazer? Você vai montar a lei da velocidade e vai substituir os valores. Tudo bem? Então vai. Letra? Show. Letra A. Perfeito. Galera, próxima aula, a gente continua ela e faz mais alguns para vocês treinarem.